No último vídeo nós falamos sobre a possível retirada da Lei Magnitsky e sobre como os Estados Unidos querem recuperar a influência na América Latina, conter a China e reorganizar o tabuleiro geopolítico ao redor do Brasil. Mas agora novas informações apontam para algo ainda maior, mais profundo, mais complexo e mais sensível do que imaginávamos. Porque novas fontes revelam detalhes concretos do acordo que estaria sendo costurado entre Lula e Donald Trump. Um acordo que envolve minerais estratégicos, big tech, satélites, diplomacia paralela e uma disputa global pelo futuro das tecnologias mais avançadas do planeta. Bom, eu sou o Queiroz, do Instituto Zarael. E hoje nós vamos aprofundar aquilo que parecia apenas um movimento diplomático nos Estados Unidos, mas que agora se revela como uma das negociações geopolíticas mais importantes da história recente do Brasil. Sim, Moraes foi enquadrado pela Lei Magnitsky por violar direitos humanos. Isso é um fato. Foi classificado pelos Estados Unidos como responsável por censura, perseguição política, prisões arbitrárias e abuso de poder. A aplicação da Magnitsky foi inédita em um país democrático e colocou o ministro em nomes de ditadores, torturadores e agentes de regimes autoritários pelo mundo. Mas agora a informação nova é que essa sanção pode ser retirada. Não porque ele deixou de cometer abusos, mas porque os Estados Unidos identificaram algo que querem mais do que punir Moraes. Bom, segundo as matérias dos diferentes veículos de comunicação, o cancelamento das sanções estaria condicionado a um acordo bilionário, estratégico e global. E para entender isso, precisamos dissecar cada uma das peças desse acordo. Vamos lá. Comigo, a primeira peça são as terras raras brasileiras. Se você nunca ouviu falar delas, entenda uma coisa: as terras raras são o petróleo do século XXI. São minerais estratégicos usados na produção de chips, supercondutores, baterias, armas de precisão, radares, turbinas, satélites, inteligência artificial. Sem terras raras não existe tecnologia moderna. A China domina cerca de 70% do mercado mundial e os Estados Unidos estão desesperados para quebrar essa dependência. Onde entra o Brasil? O Brasil possui algumas das maiores reservas potenciais do mundo, ainda subexploradas. Ou seja, o Brasil pode se tornar a chave de um novo equilíbrio mundial. E agora os Estados Unidos querem acesso direto a essas reservas como parte do acordo. A segunda peça, o fim da censura nas redes sociais e o cancelamento de impostos contra Big Techs. Os Estados Unidos têm interesse direto em garantir que suas empresas Meta, Google, X, YouTube operem no Brasil sem sofrer com decisões arbitrárias, bloqueio, censura ou insegurança jurídica. Esse ponto do acordo, se confirmado, desmontaria toda a arquitetura de controle digital construída no Brasil nos últimos anos. E é exatamente aqui que o caso de Moraes volta à mesa. Sua punição foi justamente por violar liberdades individuais e censurar plataformas. Uma eventual revogação da Magnitsky implicaria, paradoxalmente, na exigência de desmontar os mecanismos que levaram à sua punição. E, bom, a terceira peça é o fim da cooperação espacial e tecnológica do Brasil com a China. Esse ponto é explosivo. A disputa entre Estados Unidos e China pelo controle de satélites, telecomunicações, vigilância global e infraestrutura digital é hoje uma das maiores frentes da nova Guerra Fria. E o Brasil está no meio. O acordo que se desenha exige que o Brasil abandone parcerias com a China no setor de satélites, abrindo espaço para empresas americanas, especialmente a Starlink de Elon Musk. Quem controla os satélites controla a comunicação, a segurança, a defesa, a logística militar, a vigilância ambiental e até a conectividade da Amazônia. É poder puro, bruto e sem maquiagem. A quarta peça é a cooperação no combate ao crime organizado. Os Estados Unidos querem o Brasil como aliado direto na nova política hemisférica de combate a cartéis, facções e grupos transnacionais. Isso aumenta a influência norte-americana no sistema de segurança brasileiro e cria um novo eixo de dependência institucional. E bom, a quinta peça é ainda mais surpreendente: a diplomacia paralela conduzida pelos irmãos Joesley e Wesley Batista, da JBS. Segundo a matéria, eles viajaram diversas vezes aos Estados Unidos, reuniram-se com Trump, contrataram 4 empresas de lobby e intermediaram conversas entre Trump e Lula. Tudo isso enquanto a JBS enfrenta investigações federais dos Estados Unidos por formação de cartel. Não é Itamaraty, não é Ministério das Relações Exteriores, é o capitalismo brasileiro negociando diretamente com o governo americano. Agora, a grande pergunta: por que os Estados Unidos fariam isso? Por que cogitar retirar uma sanção tão séria, tão simbólica, tão inédita? Porque o custo de mantê-la pode
ter se tornado maior do que o benefício. Porque a presença chinesa no Brasil cresceu demais. Porque o Brasil, com suas terras raras, se tornou valioso demais. Porque satélites, tecnologia e redes sociais são armas estratégicas demais para serem deixadas na mão da China. Porque Trump gostaria de reconstruir a influência americana na América Latina. E porque Moraes, apesar de culpado pelas violações, não é prioridade dentro da lógica geopolítica americana. Mas isso levanta outra questão essencial. A Lei Magnitsky perde credibilidade se for revogada? Sim, perde força, perde autoridade moral. Uma lei criada para defender os direitos humanos só tem poder quando é aplicada por princípio, não por conveniência. Se ela é retirada, não porque a violação deixou de existir, mas porque interesses geopolíticos se sobrepuseram, então ela se torna mais uma ferramenta política e não um instrumento de justiça internacional. E o que isso significa para o Brasil? Significa que estamos no centro de uma disputa global. Significa que temos recursos valiosos, estratégicos, cobiçados. Significa que o país tem peso e pode ganhar muito ou perder tudo, dependendo de como negociar. Significa também que a violação de direitos humanos cometida por Moraes não desaparece porque os Estados Unidos querem outro acordo. O abuso continua sendo abuso, a censura continua sendo censura, a prisão arbitrária continua sendo arbitrária. A revogação da Magnitsky, se acontecer, não absolve ninguém, apenas revela que para as grandes potências a moral é negociável, mas o interesse nunca é. No fim das contas, o que está sendo discutido não é apenas a sanção contra Moraes, é o futuro tecnológico, mineral, militar e diplomático do Brasil. E é por isso que você e eu precisamos acompanhar esse movimento com muita atenção, porque uma negociação desse tamanho pode definir as próximas décadas da nossa soberania. Por isso, se inscreva no Instituto Zarael. Aqui nós analisamos o que o sistema não quer que você enxergue.